Eu já quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 11. A gente está aí nessa noite para compartilhar uma palavra. Eu agradeço a Jesus pela oportunidade, pela confiança aí que os nossos pastores, discipuladores, eles têm assim, depositado nas nossas vidas. Eu agradeço a Jesus e agradeço a vocês, por confiar na gente assim, para estar ministrando a palavra. Sabe que é coisa séria estar aqui. Então, assim, eu louvo a Jesus e louvo também pela vida do pastor Gilson e da pastora Angélica por confiar assim na gente. Então, nessa noite, eu queria assim, estar falando sobre algo que tem assim, pulsado muito forte no meu coração. Quero falar nessa noite, compartilhar sobre desafios. E eu queria te perguntar, você sabe o que é desafio? Você sabe dar uma definição para desafios? O que é desafio? Alguém sabe aí? Pudesse se levantar aí com uma voz de trovão e falar aí o que vem a ser desafio? Tá. Antes de você se levantar com voz de trovão para dizer o que é desafio, a gente vai liberar as crianças de 3 a... É isso mesmo hoje? Eu sempre embanando. De 3 a 5 anos, as crianças de 3 a 5 anos podem descer para receber sua ministração lá embaixo. Amém? Enquanto as crianças descem, quem vai ser o corajoso que vai se levantar aí e falar para a gente o que é desafio? Ou corajosa, Vamos ver se é assim, alguém se levanta, Falar aí uma corajosa. Ninguém. Você está com vergonha, você está com frio, ou você não sabe o que é desafio? Qual das 3 alternativas? Eu vou apontar, hein? Jonathan está rindo muito ali, ó. Pode ser ele, Jonathan, o que é desafio para você? Se levanta e fala aí com a voz de trovão que Jesus te deu, Vira para lá assim para todo mundo ouvir, ó, fazendo passar vergonha. Algo teoricamente difícil de se fazer. Vamos aplaudir a Jesus? Que resposta, beleza! Glória a Deus. Realmente, desafio é isso daí que o Jonathan falou, Desafio é algo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa encarar, E esse algo é algo que está assim, normalmente fora do nosso alcance natural. É algo que está além da nossa força, além do natural, vai para o âmbito sobrenatural, vamos colocar assim. Então, os desafios, eles vêm, se levantam na nossa frente, para as nossas vidas, com o objetivo de nos fazer, a gente se mexer. O objetivo de um desafio é fazer a gente sair de um lugar para ir para outro. Quantos concordam comigo? Quando ele é encarado e quando a gente decide realmente partir para dentro desse desafio. E dentro desse particular de desafio hoje, eu gostaria de ressaltar algo assim que Deus tem falado ao meu coração desde hoje pela manhã. E está dentro desse texto aí de Números capítulo 11. Nós vamos falar sobre Moisés. Moisés foi um homem assim que recebeu um chamado lindo de Deus para ele. E dentro desse chamado que foi dado a Moisés, não foi um chamado particular, não foi um chamado para ele só. Mas o chamado de Moisés abrangia todo um povo, todo o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel estava cativo no Egito, sofrendo, e o povo de Israel começou a clamar a Deus por socorro. E Deus então, decide em seu coração trazer livramento para o povo de Israel. Só que para Deus trazer o livramento para o povo de Israel, era necessário que alguém que estivesse fora do problema ali, fosse, servisse de instrumento nas mãos de Deus para que o livramento chegasse para aquele povo. E Deus olhou dos céus e viu quem? Moisés. E Deus então traz essa incumbência para Moisés, Traz esse chamado para Moisés de ir e, no nome de Jesus, em nome do Senhor, proporcionar, encaminhar aquele povo para o caminho de libertação do jugo que Faraó estava colocando sobre ele. E é exatamente sobre isso que nós vamos ler. Só que na caminhada de Moisés com esse povo, acontece algo assim que me chama a atenção.
E que algo é esse? Moisés, em certa altura da sua caminhada, ele acha o chamado de Deus pesado demais para ele. Ele olha para esse desafio que Deus colocou à frente dele, para ele encarar e para ele resolver. Ele olha para esse desafio e começa a ter medo, começa a se achar fraco, começa a se achar incapaz de continuar levando adiante, né, aquele povo, encaminhando aquele povo até a terra prometida. Então, certo momento da vida de Moisés, ele fala algo com Deus assim que me chama muita atenção, e é o que a gente vai ler agora. Né, Números capítulo 11, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Está meio difícil para ler, porque o óculos deu ruim, tive que botar o conserto. Estou um pouco aqui. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra que, sob juramento, prometeste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Essa atitude de Moisés aqui foi uma atitude totalmente negativa, né, diante da promessa que tinha no final desse desafio. Então, como eu estava falando, né, no princípio, os desafios eles se levantam à nossa frente para serem vencidos, queridos. Para serem encarados, serem trabalhados e serem rompidos. A gente romper em Deus cada desafio que é colocado à nossa frente. Esse é o objetivo de um desafio para nós. Só que muitas vezes a gente se pega assim num tempo não muito bom da nossa vida e a gente começa a olhar para os desafios de uma forma negativa. Né? A gente começa a encarar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos de uma forma negativa. E aí começam a vir pensamentos, começam a vir coisas dentro do nosso coração, na nossa mente, mentiras, é claro, né, que o diabo ele vai lançando, e muitas vezes não é nem o diabo, somos nós mesmos quem começamos a colocar empecilhos, começamos a colocar barreiras para dar continuidade, né, na caminhada para vencer os desafios. E Moisés aqui, ele chegou nesse nível, nesse ponto de sua vida. O povo estava murmurando, querendo comer carne, porque estava cansado de comer o alimento que Deus estava mandando. Né? Deus mandava o maná, Deus mandava o alimento para o povo todos os dias. Mas aqui o povo se cansou do alimento que Deus estava mandando e estava querendo comer carne. Ah, a gente quer comer carne. E começou a murmurar, porque lá no Egito, onde a gente estava lá, né, antes de você tirar a gente de lá, a gente tinha comida, a gente se alimentava bem. Agora a gente está aqui comendo só esse maná, só essa... que a Bíblia diz que o maná era como se fosse uma sementinha, né, que eles batiam e faziam uma massa para fazer um pão, um bolo que tinha um gosto assim, semelhante ao gosto de azeite. Né, hoje eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Era como se fossem umas sementinhas que caíam, né, eles iam lá, colhiam aquelas sementinhas e eles batiam aquilo para fazer bolos para eles comerem. Né, e o bolo tinha assim, esse gosto semelhante de azeite. Então não era assim tão ruim. Mas o povo estava cansado de comer isso. E começou a murmurar, reclamar, queria comer carne. E Moisés já estava cansado, sobrecarregado. Moisés não estava num tempo muito bom, não estava num dia muito bom aqui. E isso é normal, né? Quantos aqui já viveram dias assim, uns dias não muito bons? Levanta a sua mão, será que só eu que passo por isso? Tem dia que a gente está meio esquisito, não é verdade? Tem dia que eu acordo, me olho no espelho e falo, meu Deus do céu, ai de mim, me livra desse corpo, Senhor. Né? Hoje o negócio está meio esquisito, olha a minha cara, olha como que eu estou, meu Deus, hoje eu não consigo nada. Tem dia que a gente acorda assim meio esquisito.
Mas nesses dias, o que a gente deve fazer? Parte para o joelho, vai orar, vai falar, Deus tenha misericórdia de mim, me ajuda, porque eu preciso viver esse dia. Eu preciso vencer as coisas que vão se levantar contra mim, né? As coisas que vão se levantar diante de mim, eu preciso vencer. Eu não posso voltar atrás, não posso retroceder. Eu tenho essas duas opções. Ou eu me levanto, oro e busco forças em Deus para eu continuar, ou eu vou ceder à pressão desse dia mau e vou ficar parado e não vou fazer nada. Só que as duas alternativas, elas têm consequências diferenciadas. E Moisés aqui, ele estava com essas duas alternativas nesse tempo que ele estava passando. O povo estava chorando, pedindo carne, igual criança, com fome, pedindo, eu quero carne, eu quero carne. Moisés, eu quero carne. Meu Deus, imagino, né? Já não estava num dia o povo gritando no ouvido, carne, 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 carne. Meu Deus, foi um dia muito difícil para ele. Só que a atitude dele diante desse problema, desse desafio que se levantou sobre ele, na frente dele, né, não foi a atitude correta, a atitude esperada pelo coração de Deus. Deus sempre tem um propósito para nós com os desafios que Ele nos permite passar. Nada acontece com a gente à toa. Tudo que vem tem algo de Deus a ser ministrado sobre nós. E nós precisamos buscar essa consciência, esse entendimento em Deus. Então aqui Moisés tinha uma promessa, uma terra prometida que estava aguardando eles chegarem até essa terra. Só que no caminho de onde ele saiu até chegar à terra, muitas coisas aconteceram, inclusive esse episódio que nós estamos meditando aqui nessa noite. Então, antes de chegar na terra, ele passou por esse problema. E Moisés, então, se sente sozinho, porque aqui no texto que nós lemos, nós vemos ele falando com o Senhor, né? Lá no versículo que ele diz mesmo que ele estava sozinho. Deixa eu ver aqui, não vou achar que eu não estou enxergando direito. Alguém se achar e leia para mim, por favor. Tem um versículo que ele fala que ele sozinho não pode levar. Que se alguém achou, leia para mim, por favor. Se a sua tradução... Isso, é o 14, não é isso? Eu sozinho não posso levar esse povo. Mas quem disse que ele estava sozinho? Quem falou que ele estava sozinho? Ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Só que diante do problema que se levantou, ele não teve olhar para nada disso. Ele focou no problema e focou na situação, do jeito que ele estava, e ele achou, olha, eu não consigo. Acaso eu sozinho, né? Eu sozinho não posso levar esse povo, não posso conduzir esse povo até a terra prometida. Não dá para mim, não. Né? Tem um outro versículo que ele fala, acaso fui eu que gerei esse povo? Para que eu tenha que carregar ele no colo? Para que eu tenha que amamentar, que alimentar? Fui eu que gerei esse povo? Então, assim, a mente, os pensamentos de Moisés aqui estavam meio conturbados. Né? E desafios se levantaram. E eu queria, assim, estar falando de três desafios que a gente detecta aí nesse problema aí com Moisés. Né? Havia uma terra deleitosa, uma terra de descanso, onde manava leite e mel, mas ele se sente sozinho e incapaz de levar o povo até a terra prometida. Então, que desafios Moisés encara pela frente? Primeira coisa, né, que ele vê, né, ele tinha o desafio de tirar o povo do Egito, das garras de Faraó. Né? Faraó oprimindo, então o primeiro desafio dele foi ir lá e tirar o povo do Egito. Um povo que estava sofrendo, mas que ao mesmo tempo estava meio que... Né, que eles clamaram depois para voltar para o Egito. Então, não estava tão mal assim para alguns, não vou dizer que para todos. Porque para os que reclamaram e quiseram voltar para o Egito, na verdade, né, ficou uma sementinha dentro do coração deles que eles nunca queriam ter saído de lá, preferiam ter ficado lá. Então, o primeiro desafio era tirar o povo do Egito. Segundo, a terra não foi prometida só para Moisés, foi prometida para todo o povo. Por que, então, que só ele que tinha que pagar o preço para levar aquele povo rebelde, povo reclamão, um povo ingrato, não estava reconhecendo a bondade de Deus, a graça de Deus sobre eles? Por que só ele que tinha que lutar? Por que só ele que tinha que enfrentar esses desafios? Essa parte aqui, queridos, é que eu queria me prender para a gente nessa noite. Né? Nós temos aí o nosso desafio com os nossos grupos familiares.
somos líderes, na maior parte, alguns estão sendo treinados para assumir liderança de grupo familiar, para começar a discipular alguém. Acho que a maioria de nós aqui já é discipulador, né? Quantas pessoas aqui já são discipuladores, já discipula alguém? Você que já discipula alguém, levanta a sua mão. Temos bastante pessoas. Quantos já são líderes de grupo familiar? Levanta a sua mão. Temos bastante também. E nesse ato de liderar, de discipular, a gente acaba, né, diante de Deus, nós nos responsabilizamos por esse povo, por essas pessoas as quais a gente está liderando. E os desafios, eles se levantam no nosso trabalho, na nossa trajetória. Nós precisamos ter o cuidado, queridos, de não assumirmos a mesma postura que Moisés assumiu aqui. Porque depois teve consequência para ele. Moisés não entrou na terra prometida. O povo entrou, mas ele não entrou. Então a gente, enquanto líderes, às vezes parece que os desafios vêm e a gente está sozinho. Só a gente que tem que encarar os desafios. Porque as pessoas que estão à nossa volta parece que não conseguem enxergar da mesma forma que você está enxergando, que eu estou enxergando. As dificuldades vêm, os desafios vêm, mas a pessoa não consegue entender. E a linguagem fica diferente. Você fala uma coisa, você pensa uma coisa, mas eles estão pensando outra e falando outra. Mas nem por isso nós temos autorização de voltarmos atrás. Nem por isso nós temos da parte de Deus autorização para começarmos a liberar palavras que vão danificar todo o projeto de Deus através desse grupo familiar que você lidera, através do setor que você está liderando, da área, do distrito. Nós não temos autorização para isso, uma vez que Deus confiou na gente. Deus confiou em Moisés essa missão. Então, os desafios que são levantados lá dentro do seu grupo familiar, muitas vezes, você vai precisar, a princípio, guerrear, lutar sozinho, sim. Porque, afinal de contas, quem é você nesse grupo familiar? Você não é o líder do grupo? Então, se você é líder do grupo, se eu sou líder do grupo, é sinal de que Deus viu alguma coisa na gente e confiou essa missão nas nossas mãos. E se Ele confiou, Ele espera de nós, mais do que os membros do nosso grupo, uma postura mais firme, uma postura mais confiante. Nós não podemos pôr à prova a fé, né? Não é nem pôr à prova, nós não podemos deixar de acreditar no Deus que nos chamou. Por causa de desafios que se levantam no nosso meio. Que se levantam para a gente vencer. Como eu falei anteriormente, os desafios eles se levantam para a gente lutar e a gente vencer cada um, romper cada um. E quando a gente vai rompendo os desafios, né, vem uma credibilidade maior na gente. E em todos aqueles que estão envolvidos. E eu te falo uma coisa, quando você decide no seu coração encarar o desafio, independente de que os outros decidam encarar com você, Deus, Ele é fiel, Ele não vai te deixar sozinho. Exemplo disso, a gente tem um exemplo disso aí muito recente aí pra gente. É a nossa laje batida. Hoje, quando eu cheguei aqui também, a primeira coisa que eu fiz foi botar minha cara ali para ver. Né, ali no espaço ali para ver, ficou muito, muito show, gente, chega a emocionar. Por quê? Porque nós não temos condições para isso. Eu fiquei olhando essa laje e falei, meu Deus, de onde saiu esse dinheiro para bater essa laje? Da onde? Como que a gente conseguiu? Não é, pastor Gilson? Como? Foi na unidade, cada um trabalhando, cada um aceitando, encarando esse desafio. Mas isso começou no coração de quem? Primeiro no coração de Deus, com certeza, e depois no coração da nossa liderança. Nós nem sabíamos desse projeto, desse desafio, nós fomos saber depois, mas primeiro isso gerou no coração de Deus, no coração de pastor Gilson, pastor Angélica, pastor Ralf, pastor Elisa. Veio o desafio, eles encararam o desafio, eles poderiam, né, pastor Gilson poderia chegar para pastor Ralf, eles conversando, olha pastor, o negócio está meio difícil, né, pastor Gilson? Poderia ter falado, vamos esperar um pouquinho mais, tem muita gente desempregada na igreja, nós estamos em plena crise no nosso país, está muito difícil, né? O pessoal aí que é funcionário público só está levando na cabeça, perdendo direto, o povo está perdendo emprego. Ah, pastor Ralf, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse desafio para mais tarde um pouquinho, né? Vamos esperar um pouquinho as coisas estabilizarem primeiro, depois a gente lança esse desafio para a igreja. Mas não. A atitude foi o quê? Veio o desafio de Deus, da parte de Deus.
A nossa liderança vestiu a camisa, não, nós vamos lá. Eles tomaram a decisão de encarar o desafio sem saber, a princípio, se nós como igreja iríamos abraçar esse desafio ou não junto com eles. Mas eles encararam, nós vamos lá. Deus, nós acreditamos em Ti, a gente vai conseguir. O desafio foi lançado, eles assumiram a postura de encarar o desafio, a princípio sozinho. Aí é o que eu disse para a gente ainda há pouco. Quando a gente toma a atitude de encarar o desafio, mesmo que estejamos sozinhos, Deus vai levantar outras pessoas para acreditarem junto com a gente e nós vamos romper no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? A prova está aqui atrás da gente. Aleluia! Aleluia! Eu estou muito feliz, muito assim emocionada mesmo com essa laje batida, querido. A gente não tinha dinheiro para isso não. Quando falou o valor total, eu falei, meu Deus do céu. Né? Mas vamos lá. Tem um ditado aí no mundo que diz que de grão em grão, o que acontece com a galinha? Ela enche o papo, não é isso? De grão em grão a galinha enche o papo. Trabalho de formiguinha. Ah, vamos lançar o desafio para cada grupo familiar aí, contribuir com R$100. Queridos, teve grupo que suou, que correu atrás para poder conseguir, porque se fosse olhar para as condições financeiras, não teria como. Mas o povo abraçou a causa, o desafio veio, nossa liderança encarou o desafio, lançou o desafio para nós abraçamos juntos e hoje o milagre está aqui logo atrás. O milagre está aqui logo atrás, o que é isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Esqueci. Hã? Tapume, é isso mesmo? O milagre está atrás desses tapumes aqui, queridos. Você pode celebrar a Jesus nessa noite? O desafio vencido, queridos, o desafio encarado por nós, a gente encara o desafio, vai nos levar à vitória, vai nos levar à terra prometida. Você acha que agora a gente com esse milagre aqui, os desafios que vierem, a gente vai topar, não vai? Porque o que parecia impossível a gente conseguiu. Meu Deus, manda mais desafio que a gente vai lutar para conseguir. Mas precisamos acreditar. Independente de que os outros acreditem na gente, junto com a gente ou não. O desafio vem de Deus, a palavra vem de Deus, então eu acredito que vai acontecer. Ainda que ninguém que esteja junto comigo acredite, mas Deus vai levantar então outras pessoas para vir para acreditar junto comigo, para que isso aconteça. No nome de Jesus. Aleluia. A resposta, né? Aliás, antes de eu falar isso aqui, deixa eu falar o outro aqui. O outro desafio aqui que Moisés encarou. Né? Tinha um inimigo a encarar. O objetivo pelo qual ele estava lutando não era exclusivo dele, mas dizia respeito a todo o povo. Por que então teria que encarar um inimigo, né, de todos sozinho? A resposta vem logo a seguir. Uma palavrinha pequena. Amor. Se eu sou uma líder que amo o reino de Deus, amo a Deus sobre todas as coisas, e amo o meu próximo como a mim mesma, amo o reino de Deus, amo a obra de Deus, eu vou conseguir vencer os inimigos que trabalham contra a realização dos sonhos, dos desafios. Então, um verdadeiro líder, ele enfrenta os desafios por amor às vidas. A gente olha para as pessoas que estão à nossa volta, o desejo do nosso coração é puxar para perto, é tentar influenciar, é trabalhar para que eles passem a acreditar junto com a gente. É ou não é verdade? Se eles não estão acreditando, eu vou trabalhar para que eles acreditem. Ou eu vou virar as costas e vou, não quer acreditar? Então se lasque para lá, eu vou caçar quem vai acreditar comigo. Qual é a atitude correta? É essa? Não está acreditando? Então fica por aí. Fica por aí, não quero saber não. Vou procurar quem vai acreditar comigo. Tem um irmãozinho, né? Tem um irmão que não é aqui da nossa igreja não, é de outra, né? É da nossa denominação, do nosso ministério, mas não daqui de Magé. Foi para um trabalho evangelístico, aí foi fazer um GE, foi evangelizar, né? Junto com outras pessoas. Chegando lá na casa, aí, né? Cantaram louvor. Né, teve uma palavra falando sobre o amor de Deus, aquela coisa toda, um GE muito bom, muito gostoso. Aí chegou no final, esse irmão foi e perguntou para a pessoa que eles estavam evangelizando: então você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí a pessoa falou assim: agora eu não quero não.
Aí esse irmão virou e falou assim, você não quer aceitar Jesus não? Então você vai para o meio dos infernos, então. Virou as costas e saiu. Misericórdia. Quer aceitar Jesus? Então vai para o inferno, então vai para o meio dos infernos. E sai, virou as costas e saiu. Misericórdia. Né? A gente acha engraçado, mas se a gente for mesmo pensar, em suma, essa atitude, queridos, é muito triste. Né? Não foi uma atitude correta diante de Deus. Ele não conseguiu ganhar aquela vida para Jesus. E se houvesse uma mínima chance daquela pessoa se converter, depois dessa palavra, duvido. Duvido. Está rindo, Renata? Renata sabe da história, né? Nós precisamos, queridos, confiar e acreditar que se a gente está vivendo um desafio, a gente pode transpor esse desafio, a gente pode ir além e alcançar o que Deus tem para nós. Amém? Fecha os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração e declare essa palavra assim no seu coração. Em Deus, fale mais forte, com fé. Em Deus, eu posso todas as coisas. Todos os desafios que se levantarem diante de mim, acreditando os outros ou não, eu vou acreditar, e eu vou lutar, e eu vou correr, para que esse desafio seja vencido, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. 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 Em frente aos desafios, nós só precisamos tomar alguns cuidados. Né? Decidimos vencer, decidimos encarar o desafio, não vamos retroceder, não vamos murmurar, não vamos, né, tomar a mesma atitude que Moisés tomou aqui, né, nessa passagem aqui que nós lemos. Então, né, existem alguns cuidados que a gente precisa observar, precisa ter. Né, alguns erros que a gente deve prestar atenção para a gente não cometer quando estivermos dentro de um desafio. O primeiro erro que a gente não pode ter é não perceber que nos momentos diferentes exigem atitudes diferentes e continuar agindo de forma igual. Todo momento, todo desafio, quando a gente entra, né, dentro de um desafio, é algo diferente na nossa vida. Então, a gente precisa ter atitude diferente no meio do desafio. Porque se eu continuo com a mesma postura de antes de eu entrar, de eu aceitar esse desafio, com certeza eu não vou conseguir vencê-lo. Então, situações diferenciadas têm que ter atitude diferenciada. Eu não posso me manter com a mesma medida, eu não posso me manter com o mesmo pensamento, com a mesma visão de antes. Entrei no desafio, eu tenho que entrar acreditando. Então, isso vai fazer com que a minha postura mude. Eu preciso mudar de postura. Né? Preciso me manter firme, confiante, cabeça erguida, nós vamos conseguir. Independente das dificuldades que se levantam no meio dos desafios, porque se levantam. Então, o primeiro cuidado é esse, né, que a gente tem que prestar atenção. O primeiro erro que nós não podemos cometer é ficar com uma postura igual a que nós tínhamos antes de entrar no desafio. Entrou no desafio, muda a postura, muda de atitude. Amém? O segundo erro, né, que nós não podemos cometer, achar que pode vencer em sua própria força, sem buscar a revelação de Deus, ou desistir antes de acabar o desafio. É outro erro que nós precisamos prestar atenção para não cometermos. Nós não conseguimos vencer sozinhos. Há um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Né? Voltando aqui ao desafio da laje, será que se pastor Gilson e pastora Angélica ficassem acreditando nesse desafio, só os dois, será que hoje esse milagre teria se concretizado aqui? O que é que você acha? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Fala, meu irmão, você acha que o milagre teria acontecido? Até poderia, né? Porque Deus é Deus. Mas o desafio veio, não foi só para eles, foi para a igreja. Então, se o desafio veio para a igreja, a gente teve que entrar todo mundo junto para que ele, né, acontecesse. Então, eu não posso achar que eu posso vencer um desafio sozinha, na minha força, na minha própria força. Ah, eu vou lá porque eu sou forte, né? Porque eu estou aí fazendo academia. Eu não estou fazendo não, tá? É só exemplo. Estou fazendo academia, estou ficando fortinho, então eu vou encarar o desafio que eu vou vencer na minha força. Vou dar as braçadas, vou conseguir vencer. É assim? Não.
Enganado está quem está pensando dessa forma. Não vencemos desafios sozinhos, né? Sem buscar a revelação de Deus de como agir, de como, por onde andar, por onde passar para poder chegar até o objetivo proposto. E o terceiro erro que a gente não pode cometer é não ter a visão correta daquilo que está enfrentando. Não conhecer o inimigo de forma completa. Todo desafio que se levanta, ele traz consigo, traz a reboque inimigos, atrai inimigos para trabalharem contra a efetivação desse desafio. Não pense você que você entra num desafio e está, né, o exército inimigo está lá dormindo, está com as armas baixadas, né, está lá descansando. Não está, não. Entramos no desafio e eles se colocam, né, a postos para trabalhar, para impedir que esse desafio seja concretizado. Então, não podemos cair nesse erro, não podemos deixar enganar por esse pensamento, tá? De que a gente que não precisa conhecer quem está trabalhando contra mim. Eu não posso perder a visão, eu não posso ter não ter a visão correta daquilo que eu estou enfrentando. Eu preciso conhecer. Bom, esse desafio foi lançado, como que eu vou trabalhar dentro disso? Está até um pouco dentro do que Simone ministrou aqui na nossa classe de líderes aí antes do Tadel, a organização. Para você se sair bem, para você sair vitorioso de um desafio, você precisa ser organizado. Você precisa saber qual o caminho que você vai trilhar, que nem sempre é o caminho mais curto, de repente vai ser o caminho mais longo, mas você precisa ter esse conhecimento de causa quando você está frente a um desafio. Né? Se organizando, orando, jejuando sim, mas sendo organizado, no prático. Espera aí, eu vou por aqui ou eu vou por ali? Bom, se eu preciso chegar lá, se eu for por aqui, eu vou ter que virar ali. Se eu for por ali, eu já vou reto. É você ser estrategista, olhar, né, ter um olhar amplo, né, ter uma visão de tudo aquilo que você vai precisar fazer dentro desse desafio que você se colocou aí, que Deus colocou à sua frente. Então, nos nossos grupos familiares, a cada dia aparecem desafios diferentes. A cada dia aparecem coisas para a gente, né, que vai nos motivar e nos levar a orarmos mais, a trabalharmos mais. Né? Um desafio aí que é patente a todos os grupos familiares é a multiplicação. Todos nós trabalhamos para isso. Todos nós assumimos um grupo familiar com esse desafio de levar esse grupo familiar ao crescimento e à multiplicação. É ou não é um desafio que a gente tem? Mas para a gente alcançar esse desafio, a gente precisa prestar atenção em todas essas coisas que nós temos falado. Então, os 3 erros que não podemos cometer frente a um desafio. Não, né, o erro de não perceber que nos momentos diferentes exigem de nós atitudes diferenciadas também. O segundo, né, achar que a gente pode vencer na nossa própria força. E o terceiro erro, não ter visão correta daquilo que você está enfrentando. Então, a gente já aí, né, tendo aí o conhecimento desses 3 erros que a gente não pode cometer, a gente vai ficar com o nosso olho mais aberto, mais atento no nosso trabalho. Amém? Quantos líderes estão aqui nessa noite que desejam, assim como eu, pedir essa graça de Deus? Deus, eu preciso ter postura, eu preciso ter assim, uma coragem maior, eu preciso de um revestimento maior para eu encarar os desafios que vêm. Se você deseja isso nessa hora, eu queria que você se colocasse de pé. Né? Você que deseja receber de Deus aí esse revestimento, receber de Deus essa graça sobre a sua vida, no nome de Jesus. Né? E para terminar, eu queria deixar um versículo. Um versículo não, é um pensamento, não é nem um versículo. É uma frase para você meditar e para eu meditar. Diz assim: os desafios que a vida impõe ao homem são constantes e muito grandes. Entretanto, vencê-los depende exclusivamente dele próprio. Você entendeu? Vou repetir. Os desafios que a vida impõe ao homem são constantes e muito grandes. Entretanto, vencê-los depende exclusivamente dele próprio. Queridos, eu e você vamos vencer os nossos desafios se nós decidirmos fazer isso.
Independente de que se os outros vão acreditar ou não. Independente de quem está junto de mim acredite ou não, ou queira assumir, entrar nesse desafio ou não. Quem vai decretar esse desafio vencido sou eu mesma. Por maior que ele seja, por mais constante que ele esteja na minha vida, ao meu redor, vencê-lo depende exclusivamente de mim mesma. Feche os teus olhos nessa hora, né? E pense aí nos desafios que têm sido colocados à sua frente. Quais são os desafios que você tem encarado lá dentro do seu grupo familiar, no seu trabalho, no grupo familiar? Lembra dos membros do seu grupo nessa hora? Quais os desafios que você tem enfrentado? Porque de uma coisa a gente sabe, lidar com o ser humano é muito difícil, é algo muito complicado. Porque nós somos muito complexos, a gente é muito difícil de se entender, é muito difícil de se deixar entender. O ser humano é um bichinho muito complicado. E nós lidamos diretamente com pessoas, com ser humano. Mas nós lidamos com essas pessoas não assim a princípio por nossa própria escolha, mas Deus nos colocou onde nós estamos hoje. Nós não podemos, queridos, desprezar. Nós não podemos, desprezar mesmo quem Deus tem colocado à nossa volta. Moisés aqui, ele se chateou com o povo, né? Ele se aborreceu, ele chutou o balde. Ele virou para Deus e falou: Deus, não quero mais saber desse povo não, esse povo só sabe reclamar. É um povo difícil. Eles estão pedindo carne, eles querem comida, não estão satisfeitos com o que o Senhor está dando. Senhor, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Foram as palavras que Moisés liberou na oração que ele fez a Deus, frente ao desafio de um povo que estava murmurando, reclamando, insatisfeito, não concordando com o que Deus estava fazendo, com o que Moisés estava fazendo. Eles não estavam concordando com a liderança de Moisés ali naquele momento. E Moisés chuta o balde, ele fala: Deus, eu não quero saber. Consequentemente, Moisés não entrou na terra prometida, queridos. A gente lendo toda a história, a gente vai ver que Deus permitiu ele ver a terra de longe, ele não pôde entrar. Precisamos tomar o cuidado com aquilo que nós falamos quando estamos engajados nos desafios que Deus nos proporciona. Precisamos ter o cuidado de não perdermos a oportunidade de desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós por palavras, liberadas por nossa boca, por nosso coração em momentos difíceis. Eu me recordo, há mais ou menos uns 8 anos atrás, há 8 anos atrás mesmo, eu e Isaías, nós passamos por um problema seríssimo com a nossa filha, Vitória. Estava eu em casa penteando os cabelos da Vitória, o cabelo dela começou a cair na minha mão, eu não sabia o que era. E a gente começou a gente não sabia, não entendia o que era aquilo. E detalhe, nós sempre fiéis a Deus, trabalhando no reino, liderando, cumprindo com os nossos compromissos. E de repente, em 20 dias, ela perdeu todo o cabelo, todos os pelos do corpo, o cabelo caiu tudo. Ela tinha 8 anos de idade. Você imagina como que a gente não ficou nessa época? Os pensamentos, os questionamentos que vieram à nossa mente, ao nosso coração. Mas uma coisa nós tomamos o cuidado de não, maldizermos naquela situação que a gente estava vivendo, de não entristecermos o Espírito Santo, de não aborrecermos ao Senhor, porque Deus não tem culpa. Deus não era o culpado daquela situação. Nós também não, mas Deus não era o culpado. Então não nos cabia a gente transferir essa culpa disso tudo para Deus. Ah, Deus, quer saber de uma coisa? Eu estou te servindo com fidelidade, sou fiel nos meus dízimos, nas ofertas, eu participo das campanhas na igreja, estou firme, vou para a reunião de oração, faço o meu grupo familiar, estou buscando fidelidade no Senhor, e o Senhor permite isso acontecer com a minha filha. Poderíamos ter falado isso e muito mais, mas nós decidimos
decidimos no nosso coração nos mantermos fiéis, mesmo que o desafio que a gente estava entrando era além das nossas forças, muito além do que a gente podia suportar, queridos. Tinha dias que a gente vinha para a igreja e a vontade era só de chorar, porque Vitória sempre esteve envolvida no reino de Deus, sempre esteve envolvida nos trabalhos aqui na igreja, e ela faz parte do ministério de dança. E eu me lembro num avivarte, as meninas todas se arrumando, fazendo penteados, e Vitória foi para trás do CIEP chorar junto comigo, falando: mãe, eu não posso fazer um penteado no meu cabelo, porque eu não tenho cabelo. E eu falei: minha filha, Deus é Deus, Deus sabe de todas as coisas. Você não vai deixar de adorar a Deus por conta de cabelo, com cabelo ou sem cabelo. Deus é Deus, Deus vai te usar. E eu me lembro que, eu não sei quem foi, né, que ela sempre usou uma boina, né, então ela colocou aquela boina e alguém, né, teve lá uma ideia de Deus, colocou um enfeitezinho na boina dela, uma pregadeira, um negocinho assim, né, e enfeitou a boina, e ela foi, queridos, ela dançou naquele avivarte, como se nada tivesse acontecido, para a glória de Deus. Mas porque a gente não cedeu no momento mais difícil da nossa vida. Eu te falo, eu já passei por muitos momentos difíceis, mas esse foi demais. Mas em nenhum momento a gente blasfemou, em nenhum momento a gente quis retroceder. Tá ali pastor Gilson e pastor Angélica, que não nos deixam mentir, não é verdade, pastor? Eles sempre nos acompanhando em todo esse período. E começou a jornada de ir para o Rio, ela se tratava em 3 médicos, em 3 lugares diferentes. Era em Icaraí, em Niterói, era em Teresópolis e lá no centro do Rio. E isso toda semana, a gente tendo que ir, levar nas consultas, medicamentos caríssimos. Mas nós nunca, eu falo para vocês, nunca saiu da nossa boca uma palavra que pudesse entristecer ao Senhor. Aí você pode pensar, né? Já se passaram os anos, o que aconteceu com Vitória? Nada, ela continua sem cabelo, mas está aí servindo a Jesus, e nada abala essa menina. Tem hora que eu fico assim: meu Deus, como que Vitória ensina a gente? Queridos, que desafio é esse que a gente entrou há 8 anos atrás? E eu te falo, o desafio continua, porque até hoje a gente não vê nenhum sinal ainda do milagre de Deus sobre a vida dela, mas nós acreditamos que Deus é maior. Quando eu falo do sinal do milagre, é um milagre físico, queridos, porque o milagre espiritual, o milagre sobrenatural já aconteceu na vida dela. Ela foi curada no seu interior, o seu emocional. Deus curou totalmente, isso não incomoda mais ela. Por isso que eu falo aqui assim com essa liberdade, porque eu sei que não incomoda ela mais. Às vezes a gente entra nos lugares, eu fico incomodada com os olhares das pessoas, porque as pessoas olham de forma diferente. Eu fico incomodada. Sabe o que Vitória faz? Ela vira pra mim e fala assim: mãe, não esquenta não, deixa esse povo pra lá. E ela entra, ela vai, faz amizade. Queridos, porque nós decidimos nos manter firmes, fiéis a Deus, mesmo em meio a esse desafio. Por que eu estou compartilhando isso aqui com você? Porque eu quero nessa noite, sabe, te convidar a você vir aqui à frente junto comigo, porque eu já estou aqui, e a gente pedir a Deus essa firmeza no nosso coração. Pode se levantar o que for à nossa frente, mas nós não vamos desistir de sermos fiéis a Deus. Nós não vamos desistir da missão que Deus tem confiado nas nossas mãos. Nós não vamos desistir das pessoas. Nós não vamos desistir de levar o amor de Deus, seja a quem for. Nós não vamos abrir mão de estarmos no centro da vontade de Deus, independente do que vir a acontecer. Nós tomamos essa decisão há 8 anos atrás. Estamos aqui firmes, fiéis a Deus, com a mesma gratidão no coração. Ore ao Senhor nesse momento.
sinto no meu coração de chamar. Está chamando a Vitória aqui à frente, o pastor Isaías. A gente vai orar em família. Não sei se o Guilherme está por aí. Nós vamos orar ao Senhor. Mas eu quero orar junto com a minha família. Se a sua família está aqui, se junta a ela nessa hora. Nós vamos orar como família diante de Deus, diante do Senhor. E nós vamos declarar que nenhum desafio, seja ele do tamanho que for, vai nos tirar do foco, vai fazer com que a gente perca o melhor que Deus tem para nós. Nós temos uma terra prometida, queridos. Nós temos algo da parte de Deus reservado para nós. Não sabemos ao certo quando chegaremos lá, mas nós chegaremos lá. Você pode chegar lá. Basta tão somente você se manter firme hoje. Se manter firme frente ao desafio. E você vai chegar lá em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor aí, você e sua família. Decida em seu coração a não se deixar levar pela aparência daquilo que se levanta à sua frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ter esse tempinho aí para você orar. Oh Deus, oh Deus, Santo de Deus, oh Jesus, se vergonhar, heróis não podem correr. Seu filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar. Não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Os sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu lhe darei. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim, eu sei. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Senhor Jesus, debaixo desta palavra, Senhor Jesus, nesta noite nós fazemos menção do Teu nome. Jesus, no Teu nome nós nos fortalecemos, né? No Teu nome, Senhor Jesus, que nos tornaremos, Senhor Jesus, pessoas, Pai, tão capazes, Senhor Jesus, de conquistar coisas tão grandes, sonhos, Senhor Jesus, em Teu nome. Nós somos capazes, capazes. Senhor, eu sei, Senhor Jesus, que desafios que são lançados, muitas das vezes nós temos desafio até dentro da nossa própria casa, como o pastor Isaías e a pastora Flávia, mas esses desafios não fizeram parar.
de te servir, de fazer a tua vontade, a tua vontade. Eu sei, Senhor Jesus, que isso, ó Pai, que o pastor Isaías e a pastora Flávia passaram, estão passando, Deus, vão levar eles além, muito mais além daquilo, Senhor Jesus, que eles possam imaginar em Ti, Senhor, porque Tu és fiel, Tu é um Deus poderoso. Deus, nós podemos, Pai, em Ti, na verdade, Senhor Jesus, possamos em Ti, Senhor Jesus, alcançarmos, Pai, o mais alto dos céus, o mais alto lugar, Senhor Jesus, porque, Pai, Tu és o Deus que nos capacita, que Tu nos dá, ó Deus, essa graça, Senhor. Senhor, eu quero orar pela vida da Vitória, os sonhos da Vitória, o desafio que ela tem, Senhor Jesus, de ser uma médica, de ser uma doutora. Senhor Jesus, eu sei que isso é um outro desafio para o pastor Isaías, para a pastora Flávia, mas Deus, Tu é capaz de realizar esse sonho. Sonhos, Senhor Jesus, que aos olhos humanos talvez se tornam impossível, mas para Ti é possível, sim, Jesus. Dê condições, capacite o pastor Isaías, capacite a pastora Flávia, dê condições, Pai, de eles realizar o sonho da Vitória. Oh, Pai, muitas pessoas, ó Deus, cheias de saúde, cheias, Pai, ó Deus, de belezas, ó Pai, ó Deus, naturais, ó Deus, Pai, tanta coisa, Senhor Jesus, Pai, e dão cabo à Tua vida, Senhor Jesus, tiram a Tua vida, Deus, trocam a Tua vida por uma droga, troca a Tua vida por uma prostituição, troca a Tua vida, Senhor Jesus, Pai, se vendem, Senhor Jesus, por coisas banais deste mundo. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Jesus, Pai, que o testemunho da família do pastor Isaías, Senhor Jesus, nesta noite, alcance, Pai, família neste lugar, Senhor. Alcance vidas, alcance vidas, alcance vidas, Senhor. Eu quero declarar, Senhor Jesus, nesta noite, as pessoas que aqui estão na frente, porque eu também estou, Senhor, eu não vou parar, Senhor Jesus, eu quero lutar até Tu, Senhor Jesus, dizer, oh Deus, o quanto está bom, Senhor. Senhor, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo todos que aqui estão na frente, como ministro na Tua casa, eu declaro a Tua bênção, declaro, Deus, a Pai, ó Deus, pensamentos, Deus, nesta noite mudado através dessa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.